parar diante da palavra de Deus e começar a compreender o que essa palavra hoje nos traz como verdade. A liturgia durante toda a semana vai nos direcionando para aquilo que é o itinerário da nossa fé. Compreender que cada palavra de Jesus, que cada palavra proclamada, ela nos leva a uma experiência concreta com aquele que vem dar um significado novo diante da nossa história. Compreender que muitas vezes a dor da humanidade hoje passa pela experiência do abandono. E quando a gente fala de um abandono que questiona a vida, um abandono que nos leva a ter um encontro pessoal com aquilo que nós somos. Quantas vezes a gente tem medo de ser abandonado? Quantas vezes você já fez coisas com medo de ser abandonado? Quantas vezes diante das circunstâncias da vida você abandonou alguém ou até mesmo se sentiu abandonado? Nessa experiência do abandono, a gente vai escutando aquilo que o Senhor vai dizendo. Ninguém foi abandonado. Você não é abandonado. Tem gente que faz escolha diferente, tem gente que escolhe outro caminho, e tem hora que nós precisamos abandonar algumas situações para poder encontrarmos com aquilo que de verdade move o nosso ser. Abandono muitas vezes não é simplesmente deixar o outro, mas quando eu me abandono em Deus, que é um abandono diferente, eu vou entendendo como a palavra me leva para uma experiência de amor. Fala uma coisa hoje para mim. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu abandonado? Abandonada? Em algum momento da sua vida você sentiu esse abandono na sua história? Olha o que diz a primeira leitura de hoje. A palavra foi dita e parece que não foi escutada. Parece que nós não percebemos a ação de Deus. Parece que diante de tanta coisa que a gente está vivendo, você já deve ter se perguntado: será que Deus nos abandonou? Se eu pegasse o salmo hoje, um dos salmos da Santa Bíblia, e dissesse: meu Deus, por que me abandonastes? E a gente para e pergunta: Senhor, será que nós somos abandonados diante de tudo isso que está acontecendo? E aí a gente começa a entender os sinais de Deus. Deus não abandona nunca. A primeira leitura vai dizer para mim e para você: a mãe pode até esquecer o filho amado. A mãe pode até abandonar o filho que ela tanto ama, mas Deus jamais abandona. Deus jamais nos deixa sozinhos. Deus jamais nos deixa na solidão. Deus jamais nos deixa sofrer por algo que nós muitas vezes não compreendemos. Entenda uma coisa que o padre vai te dizer hoje. Esses dias me perguntavam, sabe? Diziam assim para mim: padre, será que Deus esqueceu da gente? Será que Deus nos abandonou? Diante de tanta morte, diante de tanta gente doente, diante de tanta coisa, onde é que está Deus? E aí eu sempre costumo dizer uma coisa para você: Deus também está ali. Cada vez que uma pessoa é entubada, Deus está sendo entubado. Cada vez que alguém sofre, Deus também está sofrendo. Cada vez que a gente entrega alguém, Deus também se entrega. E aí você vai compreendendo que a mãe pode esquecer, o outro pode esquecer, o marido pode esquecer, o namorado pode esquecer, o filho pode esquecer, mas Deus jamais esquece. Deus jamais abandona. Deus continua ali mesmo quando nós não vemos. E talvez a sua pergunta seja outra ainda: então por que Ele não resolve a questão? Por que Ele já não acaba com tudo isso? Por que de repente Deus não faz um sinal que destrua tudo isso? E será por que nós não nos perguntamos por que nós passamos por tudo isso? Porque a experiência da humanidade sofre com tanta atrocidade, para aprender que é preciso voltar o coração para Deus, que é preciso escutá-lo de novo, que é preciso tomar uma posição, para que a gente possa descobrir que Ele jamais abandona. E é nessa entrega profunda, criatura, que nós vamos compreendendo o verdadeiro sentido da nossa vida. Ao longo da história, quando a gente vai caminhando, nós já enfrentamos tantas coisas, e a gente deveria olhar hoje e perceber: se Deus está comigo, eu consigo superar as adversidades. Se Deus é colocado no centro, eu não estou abandonado não, mas Ele me carrega no colo. Eu não vejo, mas Ele está ali me carregando no colo. Eu não o sinto agora, Padre, mas Ele está do meu lado chorando e compadecendo-se de mim. E aí nós encontramos as respostas mais claras. Eu acho isso fantástico. Nós nunca imaginaríamos na vida ver uma mãe que abandonasse o filho. E ultimamente a gente vê isso de forma tão concreta. Quantas mulheres às vezes dão à luz, jogam o bebê fora. Quantas mulheres deixam os filhos. Quantas outras sonham em ter e não conseguem. Enquanto umas têm e abandonam. Ela pode até abandonar a criatura. Escuta a promessa de Deus. A mãe pode até abandonar o filho amado,
mas Deus jamais nos abandona. Olha bem para o Padre, você que está acompanhando essa celebração. Deus não te abandonou. Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo o seu sofrimento e Ele se compadece de você. Deus nesse momento segura tudo isso, só que muitas vezes nós não entregamos para Ele. A gente escuta tanta coisa, e quantas vezes nós abandonamos ao próprio Deus? Quantas vezes nós deixamos Deus de lado? Quantas vezes nós não queremos mais orar? Quantas vezes nós não queremos mais nos entregar? Quantas vezes, porque uma coisa está difícil, você se decepciona, você briga, você diz que não quer mais. E aí vem o próprio Deus para nos resgatar, para nos fazer ver que diante dele a vida, ela ganha um sentido mais concreto. Quais são os seus abandonos? Aonde você se sente mais abandonado hoje na sua vida? Às vezes é naquilo que nós não compreendemos, naquilo que nós não controlamos, é que nós percebemos que muitas vezes nós nos perdemos. E aí a palavra, ela vem com essa força. E aí quando a gente vai para o Evangelho, a gente começa a percorrer esse caminho tão lindo de Jesus, querendo dar o sentido concreto de amor para mim e para você. Eu não sei se tem alguém aí do seu lado, eu não sei se tem alguém participando dessa missa com você, mas se tiver alguém aí do seu lado, só olhe para essa pessoa e diga para ela: você não está abandonada, você não está sozinho, você não está sozinha. Eu estou com você e tem um Deus que caminha conosco. E aí nós vamos para o Evangelho para entender a dimensão concreta daquilo que Jesus vivia. No dia de ontem, vamos recapitular para poder entender o Evangelho de hoje. No dia de ontem, Jesus entrava e tinha uma piscina de Betesda, e havia um homem ali que há 38 anos esperava a cura. Ele esperava a sua cura. E aí quando Jesus chega e pergunta para ele assim: você quer ficar curado? Ele fala assim: mas ninguém me leva, Senhor. Jesus vai dizer para ele: pega a sua cama, anda, vai embora e dá a cura. Não importa o tempo que passou, quando Cristo entra na vida, a transformação, ela é imediata. E aí se espalhou para todo mundo, sabe? Começaram a contar que Jesus tinha feito um milagre. O problema não era o milagre. O problema é que Jesus tinha feito um milagre num dia que não podia, que era o dia de sábado, segundo a lei. Mas Jesus, ele quebra os paradigmas. Jesus, ele rompe com aquilo que parece que é a naturalidade, porque mais importante do que a lei é o ser humano. Para Jesus, aquele momento era o momento da graça. Não tem hora, não tem dia, não tem momento para se fazer o bem. E aquele homem precisava viver. Era impossível esperar mais um dia. E Jesus então dá a ordem que pode mudar tudo. Pega a tua cama e vai. E aquele homem pegou a cama dele e começou a andar. Sabe por que Jesus manda levar a cama? Sabe por que Jesus não diz para ele: deixa essa cama aí, vai embora, vai viver sua vida? Não, ele diz: pega a tua cama. Durante 38 anos você foi prisioneiro, ela te prendeu, mas agora é você quem tem o domínio da sua vida. Arrasta a cama, para que o povo perceba que a sua graça chegou. Levanta dessa cama, criatura. Levanta dessa comodidade. Levanta daquilo que está te matando. Levanta daquilo que te aprisiona. Não é isso que te domina, não é aquilo que te domina, é você quem tem a força. E aí você levanta, e aí você começa a andar. E aí o Evangelho dizia que eles foram e perguntaram para ele quem que era. Ele chega no templo, fala: foi Jesus, foi Jesus. E aí acontece todo o desfecho de hoje. Jesus havia curado aquele homem, e os fariseus começaram a persegui-lo, dizendo que não era permitido fazer aquilo no dia de sábado. Só que Jesus ainda provoca mais. Além de fazer aquilo no dia de sábado, ele vai dizer: eu faço porque o meu Pai mandou fazer. O filho faz aquilo que o pai está fazendo. Observa uma criança pequena, ela se espelha no pai. Aquilo que o pai faz, ela começa a fazer, ela começa a repetir. Então Jesus fazia aquilo que o pai tinha feito, que era levar a salvação, levar a graça, levar a libertação, levar ao povo a possibilidade de enxergar uma vida nova. E aí eles enfurecem. Além de curar no dia de sábado, ainda se diz Filho de Deus. Isso é um absurdo, é uma blasfêmia. Entenda isso. Tem gente que não reconhece o seu próprio filho. Tem gente que não reconhece o Senhor
E aquele que não reconhece vive nas trevas. Aquele que não enxerga a presença do Cristo como Filho de Deus não se transforma, não recebe a graça, vai ficar murmurando, pelo amor de Deus. O que é mais importante? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? O que é mais importante? Fazer com que a graça resplandeça ou simplesmente cumprir uma norma? É o que Jesus está dizendo. Coisas maiores virão. Vocês vão ver todos eles saírem do túmulo, e aqueles que crerem serão salvos. Aqueles que não crerem já estão condenados. Quem é você na história? Quem é você na história do outro? Quem é você na história das pessoas? Você é aquele que julga porque o outro está fazendo bem e você não consegue fazer? Você é aquele que julga porque o outro está levando esperança? Você é aquele que julga porque o outro está saindo de si? Ou você é aquele que estende a mão e que, se for preciso parar tudo, você é capaz de parar sem julgar, sem condenar, apenas levando a liberdade? Aquilo que Jesus fazia, questionava, porque ele mostrava que o ser humano estava no centro da história. Para Deus, você está no centro. Para Deus, você é o mais importante. Para Deus, você é precioso a esses olhos dele. E aí você vai entendendo isso. Então por que eu vou parar? Por que a gente para diante de algo? Alguém pode querer te paralisar, como quiseram paralisar Jesus. Chegar para ele e dizer: não é para fazer o milagre, eu faço aquilo que o Pai está fazendo. Em outras palavras, ou em outras leituras, ele vai dizer também: eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Jesus estava fazendo um sinal de libertação profunda. E hoje ele entra aí na sua casa. Nessa missa da família, ele está dizendo para você: levanta daquilo que te aprisiona. Levanta dessa cama que você tem carregado. Levanta dessa preguiça. Levanta desse desânimo. Levanta desse medo. E vai: padre, mas eu não posso. Disseram que não é para fazer, é ele que está mandando. E quando a gente cumpre essa vontade, a gente começa a ser mais feliz. A gente começa a enxergar o que Jesus está dizendo. Ele vai chegar com honra e glória e vai chamar, e todos sairão do túmulo. Essa imagem apocalíptica, mostrando para mim e para você que a ressurreição é graça, que a ressurreição é bênção, que Deus age na nossa vida. Hoje, nessa Santa Missa da Família, eu quero te pedir. Eu sei que às vezes você se sente abandonado. Eu sei que de vez em quando a gente para diante da vida e fala assim: até quando, meu Deus? Cada hora é uma coisa que chega. É um que foi hospitalizado, é um que morreu, é um que está sofrendo, é famílias enlutadas. Talvez você fique dentro da sua casa com medo terrível. E aí Deus vem ao nosso encontro, no remover das águas, no remover da história. O Senhor está dando um recado para nós. Está na hora de mudar. Está na hora de fazer um sacrifício verdadeiro e entregar o nosso coração para Ele. Hoje eu quero te pedir isso. Entregue a sua casa. Eu quero te pedir hoje que você entregue a sua família. Eu quero te pedir hoje que entregue os seus. Nessa missa da família de hoje, eu clamo em nome de Jesus que você não se desespere. Não perca a esperança. Confia. Confia. O Senhor pode tudo. O Senhor pode tudo. E quando nós entregamos isso nas mãos dEle, Ele começa a fazer um milagre na nossa vida. Ele só está dizendo: não pare. Mesmo no cansaço, mesmo quando você não der conta, oferece tudo. Eu não sei onde você está, mas se você está aí agora e pode, estenda as suas mãos, mesmo que seja em direção à televisão, mesmo que seja em direção ao seu celular, e você vai pedir agora essa força que vem dele. Julgaram Jesus, quiseram calá-lo. Quem não conhece o Pai não conhece o Filho. E se você não se deixa mover por Ele, é fantasia. Para conhecer o Pai é preciso experimentar o Filho. É preciso fazer a experiência de Jesus, porque aí você vai sair forte. 38 anos aquele homem demorou para ser curado. Não importa o tempo, o Senhor já está fazendo a cura na nossa vida.